Meus irmãos, relembrando que a carta do apóstolo Pedro, ele, na sua introdução, ele fala assim: aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, Pedro está escrevendo uma carta para os seus irmãos que não estão mais naquela região, que não estão mais ali na Judéia, que não estão mais sobre aquela região. Eles estão dispersos pela Ásia, ou seja, esses cristãos para os quais ele está escrevendo, eles já não são tão judeus assim, eles já são mais helenizados, e eles ainda carregam com eles os hábitos da igreja do Antigo Testamento. Então, alguns hábitos que ali estavam, por exemplo, aquele hábito, irmãos, desculpa, hipócrita. Por quê? Porque superficialmente eles obedeciam a lei, mas em seus corações eles não obedeciam. Ou seja, eles cumpriam externamente todos os mandamentos de Deus, mas internamente, em seus corações, eles ainda não haviam sido transformados pelo sangue de Cristo. Então, ele escrevendo para esses irmãos, ele dá importantes orientações. Essa carta de Pedro é considerada uma carta pastoral. Logo, irmão, a mensagem é a mensagem de um pastor que quer fazer o quê? Quer instruir os seus filhos na fé a ter uma santidade que está de forma adequada com a Bíblia. Não aquilo que a gente acha, não aquilo que está na nossa cabeça, mas aquilo que verdadeiramente o Senhor Jesus ensinou. Então Pedro aqui, ele se coloca como um porta-voz da mensagem de Cristo. E ele começa o seu primeiro verso falando assim: irmãos, se você ler no capítulo 2, ele fala que é para nós servirmos uns aos outros, não de fingimento. Ele fala que quando nós lidamos com os outros irmãos, ele fala assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e culpa, e hipocrisias, e inveja, e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança renascida, o verdadeiro leite espiritual. Ele falou: para com esse negócio, para de maledicência, para de fofoca, para de culpa, para com essas coisas todas. Eu quero que vocês desejam ardentemente, de coração, o Evangelho de Cristo, que vai alimentar vocês. Assim como a criança quer beber o leite da mãe, vocês também queiram beber da palavra de Deus, para que vocês sejam nutridos e para que vocês deixem de ser criança e cresçam. Então Pedro está falando assim, que parece que os crentes de lá, não parece nada com os crentes daqui, tá? Não parece nada com os crentes que a gente conhece, tá, gente? É só coincidência. Mas parecia que os crentes da igreja que Pedro estava escrevendo, e o amor deles era fingido. Eles eram hipócritas, eles eram maledicentes, eles viviam falando mal dos outros. Aí o Pedro está dizendo que vocês não sejam assim. Vocês precisam ser transformados pelo Evangelho de Cristo. E logo depois ele começa a dizer que o comportamento do cristão, ele tem que condizer com o Evangelho. Irmãos, tem tantas pessoas que falam assim: eu sou evangélico, mas o testemunho pessoal de vida dela não condiz com isso. Toda a prática de vida dela é totalmente diferente. Aquele que diz que é cristão, mas é fofoqueiro, maledicente, fala mal dos outros, disse-me-disse, julga o irmão. Que cristianismo é isso? Então é disso que Pedro está falando, que o seu amor não seja fingido, que a sua conversão não seja de boca para fora, mas de boca para dentro. Então ele começa, o primeiro verso aqui que ele coloca é o seguinte: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos
céu. Pensando num negócio complicado. Que até então, irmãos, você ser bom com quem é bom, tranquilo, fácil, né? Poxa, pastor, eu gosto do Senhor, mas é lógico, eu amo vocês, é facinho vocês me amarem. Mas o problema é quando isso não acontece, quando a pessoa que você serve é uma pessoa ruim. Irmãos, olha só, a primeira palavra aqui está falando vós servos. Talvez você deve estar falando assim, mas o que é um servo? Aí eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar de pelo menos aí 3 tipos de servos, tá? Irmãos, a palavra servo ela pode ser traduzida como escravo, ela pode ser traduzida como empregado, ela pode ser traduzida também como trabalhador. Mas nessa época, irmãos, em que Pedro está escrevendo, era muito comum ter escravos. Era a coisa mais comum que existia, era ter escravo. Então, era provável que toda a casa tivesse pelo menos um escravo. Toda a casa. Seja a casa de um judeu, seja a casa de um romano, toda a casa tinha um escravo. Irmãos, eu não estou dizendo com isso que Deus ele assina um aval para a escravidão. Não é isso. Na época, irmãos, os escravos não eram escravos pela cor da pele. Não tinha nada a ver com cor da pele. Os escravos na época de Cristo, eles não eram escravizados pela pele. Eles eram escravizados por 3 motivos em específico, tá? 3 motivos. Primeiro motivo, vencidos em batalhas, em guerras. Então, quando havia alguma batalha e eles iam até outra nação e conquistavam essa nação, o que eles faziam? Eles traziam de lá escravos, ou seja, aqueles que perderam a guerra. E a maioria das vezes o escravo era brancão de olho azul, não tinha nada a ver com a cor. Então eles eram escravizados e ali eles serviam seus senhores e eles eram tratados das formas mais cruéis possíveis. A segunda hipótese de você ser escravo, por exemplo, quando você contraía alguma dívida, quando você pedia dinheiro emprestado, aí você pedia dinheiro emprestado a algum agiota, que existia, tá, irmãos? Já existia agiota nessa época. Você pedia dinheiro emprestado, e quando você pedia dinheiro emprestado, você não tinha com que pagar. Aí o que acontecia? Você oferecia a sua mão e você se tornava escravo da outra pessoa. Irmãos, entenda bem que os escravos nessa época, eles não ficavam pedindo dinheiro, às vezes era para comprar comida. Então, às vezes, um pai de família que não tinha como sustentar os filhos, o que ele fazia? Ele ia lá e contraía uma dívida com o seu senhor, para quem ele trabalhava. Só que ele não conseguia pagar essa dívida, porque era difícil. Aí o que ele fazia? Para cumprir-se a lei, para que ele não fosse preso, ele se vendia como escravo. Aí ele se vendia por um período de 7 anos, que não podia passar disso, porque a lei de Moisés falava que a cada 7 anos todo escravo tinha que ser liberto, que era da própria nação, ele tinha que ser liberto. Você não podia escravizar seu irmão. Então o que ele fazia? O irmão ele poderia ser o seu escravo, mas só por 7 anos. Que quando chegava na época do 7º ano, ele tinha que ser liberto, ele tinha que ser devolvido para o âmbito da sua família. E tinha outra forma de ser escravo. Quando o cidadão romano, quando o pai, a mulher engravidava e a criança nascia, e esse romano ele olhava o filho e por algum motivo ele desconfiasse que esse filho não era dele, ele dava uma olhada e falava: não sei não, hein? Isso não é meu filho não. Aí o que ele fazia? Ele pegava essa criança e jogava essa criança no lixo. Literalmente, tá, irmãos? Pegava a criança da mãe e falou: não reconheço esse garoto como meu filho não. E pegava essa criança, ia no lixão da cidade e jogava essa criança lá. Hoje as pessoas estão fazendo aborto na barriga, né? Mas naquela época o aborto
logo depois de nascer. Ou jogava em cima de uma pedra, tinha um local específico para atacar a criança, para matá-las, e tinha um local onde que também poderia se deixar essa criança lá. Aí o que acontecia? Mercadores passavam lá, viam essas crianças e faziam o quê? Dava comida e tratava dessas crianças e depois vendia essas crianças para outras nações. Essas crianças eram chamadas de meninos ou estercúlios. Por quê? Porque o local onde era lixo tinha muito esterco, muito estrume, e eles jogavam essas crianças lá. Então alguém passava e falava: vou cuidar dessa criança, porque quando ela crescer vai se tornar um escravo. Então ela pegava essas crianças e não se dava o trabalho de dar um nome para ela. Então essas crianças que eram tiradas de lá, elas chamavam de estercúlios, ou seja, de estrume. Então a criança crescia com o nome de estrume. Ô estrume, vem cá. Ô estrume, faz aquilo lá. Ô estrume, faz aquilo outro. Ou menino. Por quê? Porque a palavra menino, ela começava a tratar o escravo desde pequenininho como menino. Ô menino, faz isso. Ô menino, faz aquilo. Ô menino, faz aquilo. E às vezes era um senhor de idade, mas era chamado de menino. Por quê? Porque o Senhor não deu nenhum nome para ele. Então ele era só um objeto da casa. E era assim, irmãos. Isso nos anais da história de Plínio, ele conta que uma vez tiveram dúvida o que aconteceria se jogasse pinche numa pessoa, colocasse pena e tacasse fogo. O que aconteceria? Aí eles foram lá, pegaram um escravo qualquer, jogaram pinche nele, jogaram pena nele e tacaram fogo. Ele falou: nossa, morre, né? Rapaz, morre. Então, o escravo, ele não tinha nenhum tipo de direito. Ele era tratado como estercúlio, como menino, como nada. Aí vocês começam a pensar numa situação. O que acontece agora? O Evangelho está sendo pregado e Cristo começa a dizer que Ele é Pai desses aflitos, desses pobres, que não têm direitos, que não tem nome, que não tem família, que não é tratado por ninguém, não é tratado com humanidade. Aí agora nasce um novo tipo de gente, chamado cristão. E esse cristão agora, ele pega essas crianças que estão sendo mortas e começa a cuidar delas. Só que eles não chamam mais essas crianças de estercúlios ou meninos, eles dão nomes para ela e chamam essas crianças de irmãos. Esse era o testemunho dos cristãos do primeiro século. Irmãos, esse mesmo historiador Plínio, ele fala assim que as mulheres cristãs eram estranhas, porque pegavam os filhos dos outros que eram jogados fora e tratavam eles como se fossem filhos. Esse é o testemunho do cristão. Irmãos, parece que todo mundo perdeu de vista o que o Evangelho significa. O Evangelho significa amor e acolhimento, respeito com o pobre, respeito com aquele que menos tem, amor dividido com aquele que nada tem. Logo, esses indivíduos que eram execrados, largados, humilhados, agora eram tratados de irmãos e tomavam ceia junto com os outros. Tinha os abastados que cuidavam dos menos abastados. E eles começavam a tratar essas pessoas com amor. Essas pessoas recebiam nomes. Vocês imaginam, irmãos, uma crise de identidade? Uma pessoa crescer sem nome, ser chamada de menino, sem nome, sem identidade. E agora a comunidade da fé chama essa pessoa e dá um nome para ela. Não só dá um nome para ela, dá uma família para ela e fala: agora você faz parte da família da fé. Todos vocês que passaram pela água do batismo, nós perdemos de vista o que o batismo significa. O batismo significa ser introduzido à família da fé, ser respeitado, tratado como um ser humano. Era isso que significava. Então, a palavra servos aqui, ela faz menção àquelas pessoas que estão lá de baixo, no último degrau da escala da sociedade. E Deus chama essas pessoas de filhos.
Porque nós somos nascidos em Cristo novamente. Essas pessoas que não tinham pai, agora têm Cristo como pai. Não tinha mais mãe, agora tem a igreja como mãe que cuida dessas pessoas. Essas pessoas agora têm para onde correr. Se você vê nas cartas do apóstolo Paulo, ele fala que todos devem cuidar dos órfãos e das viúvas. Os órfãos eram aqueles que eram abandonados pelos seus pais. Não eram aqueles que os pais morriam, mas aqueles que eram abandonados, aqueles que eram jogados no lixo. Esses eram órfãos. Irmãos, em todo o Evangelho parece que Deus está sempre do lado do pobre. Por quê? Porque Ele quer que o pobre alcance a misericórdia dele. Então a palavra servos aqui, irmãos, engraçado que essa palavra aqui, ela se enquadra numa palavra que é aqueles que trabalham nas casas, ou seja, o empregado doméstico, aquele que trabalha na casa. Então olha só, nós sabemos disso, que o Senhor agora, a palavra, irmãos, ela é basicamente para aquela classe mais baixa, e essa mensagem do Evangelho vai alcançando todas as famílias, primeiramente através desses escravos, desses servos, desses doulos. O doulo, irmãos, que é a segunda classificação de servo aqui, que é esses que nós estamos colocando, que nós estamos vendo aqui, é aquele que, com o passar do tempo, ao servir ao seu senhor, e o seu senhor era bom, cuidava dele, cuidava da família dele, ele fala assim para o patrão dele: ó, a partir de hoje, eu não quero ser mais liberto, eu quero fazer parte da sua família. Aí acontecia um tipo de cerimônia, onde a orelha desse servo era furada e era colocado um brinco com um símbolo da família. A partir de agora, esse homem era servo por opção. Então, a partir de agora, essa pessoa, por amor ao seu patrão, ao seu senhor, ele passa a segui-lo. Irmãos, nós começamos a mudar de categoria. Isso é um símbolo para aquele que serve a Cristo, porque Cristo é o nosso Senhor. Mas você serve o Senhor por causa de quê? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida da minha família. Então, a partir de um momento, o que acontece com esse servo? Ele quer servir ao Senhor, e agora ele recebe um selo, que é esse furar da orelha. Ele recebe um selo, e a partir de agora ele se torna servo do Senhor. Aí vem o apóstolo Paulo e fala que nós fomos selados para o dia da redenção. Em outras palavras, nós somos servos, nós recebemos o selo do Espírito Santo como promessa de que nós serviremos ao Senhor até a eternidade. E acontece a última categoria de servo. Sabe qual é o servo? Aquele que se torna filho. Eu acho interessante isso. Irmãos, Abraão estava ficando velho, e a sua mulher já estava velha, Sara, e ele não podia ter filho. E numa das suas queixas ele fala assim: bom, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho servo nenhum mais, eu não tenho filho, eu não tenho geração, o que me resta fazer? É deixar tudo que eu tenho para o meu servo Eliezer. Então, Eliezer agora ele se torna na posição de filho. Por quê? Porque ele vai receber toda a herança do nosso pai Abraão. Então, nesse momento, tipificando, irmão, nós também somos esse tipo de servo, que a partir do momento que nós temos tanta intimidade com o nosso Senhor, nós já não somos mais chamados de servo, nós somos chamados de filhos. Mas para tanto, irmãos, essa mudança de caráter, ela depende de que o servo faça o quê? Seja um bom servo. Então Pedro, ele fala assim, basicamente ele fala assim, que nós sejamos, olha, ele fala: servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Engraçado que parece que essa palavra aqui, irmãos, essa sujeitai-vos,
é uma palavra em grego que é hipotassomenoi. É um negócio bem difícil de falar, tá? Mas traduzindo, irmãos, traduzindo essa palavra, ele está querendo dizer que nós devemos ser sujeitos a Deus. A sujeição, ela não pode ser encarada como algo degradante. Aqui, nessa epístola, ela é uma ferramenta de transformação, tanto para o que está sob sujeição, quanto aquele que se sujeita. Em outras palavras, a sujeição de um cristão, ou seja, se você ser obediente, a sua sujeição, ela gera no seu patrão, olha só, um tipo de transformação. Eu vou dar alguns exemplos a respeito disso. Vamos supor que você que é um empregado, que você trabalha para alguém. Toda vez que o teu senhor, que o teu patrão te pedir você para fazer alguma coisa e você não faz, que tipo de servo você é? A Bíblia chama de inútil. Mas a Bíblia chama de inútil não é o servo que não faz. O servo que não faz, ele é desobediente. O servo que faz o que o Senhor pede, o que ele é? Esse é inútil, porque ele só faz o que o patrão pede. Quando na verdade, você deveria fazer muito além do que o Senhor te pede. Então, toda vez que você está sob a supervisão de alguém, você está sujeito a essa pessoa. Mas ao invés de você ser sujeito a essa pessoa com algum sentimento ruim, o que você faz? Você faz além daquilo que se deve. Por quê? Porque quando você fizer aquilo além do que se deve, o que você vai gerar naquele seu patrão? Um sentimento de gratidão. Então, você que é o sujeito, que está sendo sujeito, digamos assim, você que está sofrendo a sujeição, ao você cumprir além do que se espera, o que você produz no outro? Um tipo de conversão. Muitas vezes, irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, ela nunca vai ser transformada por causa do nosso testemunho. Você quer alcançar a vida das pessoas, mas o teu comportamento não é de sujeição, o seu comportamento é de superioridade a outra pessoa. Irmãos, é impossível que você transforme a vida do teu irmão com um testemunho, você se achando melhor que ele. A sujeição aqui é uma ferramenta de evangelho. A sujeição é uma ferramenta de transformação da vida do outro. Eu escrevi aqui, a sujeição não pode ser encarada como algo degradante. Você ser sujeito a alguém não significa ser humilhado. Não significa isso. As pessoas hoje acham que para ter sucesso ela tem que estar acima dos outros, ela tem que estar num patamar. Eu sou pastor, eu sou mais espiritual que vocês, eu sei mais do que vocês. Não é isso. O que a Bíblia ensina é algo contrário. A minha ferramenta de sujeição, como eu me comporto, como eu me submeto aos irmãos, demonstra qual é o tamanho da minha fé. E continuando, Jesus Cristo usou essa arma como forma para salvar a muitos. Se a sujeição não fosse efetiva, ele nunca seria obediente até a morte de cruz. Irmãos, o próprio Jesus se sujeitou. Olha só, como diz aquele hino: mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, sendo sujeito, sendo obediente até a morte de cruz. Foi por causa da sujeição de Cristo que hoje nós temos porta aberta para a entrada dos céus. Se o próprio Cristo, sendo Deus, se sujeitou a nós,
se sujeitou a Deus por causa de nós, por que você, alecrim dourado, que nasceu no campo sem semear, não pode se sujeitar? Para que de alguma forma o Evangelho seja pregado e a vida do outro seja transformada. Cristo deu o exemplo, Cristo deu a ferramenta. Cristo era diferente de todos os líderes religiosos. Por causa de quê? Porque ele era humilde, porque ele era manso, porque ele estava sujeito aos outros. O evangelho triunfalista que é pregado nas igrejas, esse evangelho de me dá, isso não é o evangelho que está escrito nas escrituras. Isso é uma outra coisa que eu não sei definir exatamente o que é. Hoje os nossos pensamentos são individualizados. A gente acha que merece tudo. Não porque eu mereço isso, não porque eu mereço aquilo, não porque eu mereço aquilo outro. Não pensamos mais coletivamente. Por isso, consideramos-nos superiores uns aos outros, contrariando o que Cristo disse. Em João 13, do 13 ao 17, está escrito assim: palavras do Senhor Jesus Cristo. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Cristo é o Senhor. Vocês dizem bem, porque eu sou mesmo. Ora, se eu sou Senhor e mestre e vos lavei o pé, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Deixa eu explicar esse contexto que está em João. Irmão, você sabe quem é que lavava os pés na casa? Adivinha quem era? Os escravos. Mas não era qualquer escravo que lavava o pé. Era o pior escravo da casa, para ele ficar para o trabalho de lavar os pés do visitante. Vocês entendem? Sabe os estercúlios? Sabe? Os meninos, eram esses que lavavam os pés. Quando chegava na casa de alguém que tinha posse, era eles que lavavam os pés. Agora nós vemos quem? Jesus, o Filho de Deus, fazendo o trabalho de quem? De um estercúlio, de um menino. Ele fala: eu sou o Senhor, e vocês dizem bem, mas eu lavo os pés de vocês, e vos dei o exemplo. E ele fala assim no verso 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. A sujeição ao outro não é humilhação, irmãos, é demonstração de poder e fé, assim como o próprio Cristo fez. E ele fala no verso 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizeres. Irmãos, nós não somos superiores a Cristo, mas nós queremos que os outros lavem os nossos pés. Mas se você precisar lavar o pé de alguém em sujeição, quem é que está disposto a fazer? Vocês entendem? Cristo usou essa arma, a arma da sujeição, da submissão. E eu e você, alecrim dourado, que nasceu no campo sem semear, a gente não suporta nenhuma palavra de ofensa. Você já quer logo discutir, já quer logo brigar. Não, comigo é o seguinte: falou comigo uma, duas vezes, a terceira é comigo mesmo. Você precisa se converter. É porque você não nasceu de novo. Não, comigo não perdoa, comigo é assim, eu sou assim. Pode te converter. Você precisa nascer de novo em Cristo. A água do batismo não fez nenhum efeito sobre você. Se o próprio Cristo é submisso, oferece a face, você não? Acaso o servo é maior que o seu Senhor? Cristo falou: eu dei um exemplo, fazem assim também. Me parece que servir a alguém é sempre algo humilhante, quando na verdade é uma arma de testemunho vivo de uma conversão genuína. Só serve aos outros em sujeição quem é convertido. Quem não é convertido não serve os outros, serve a si mesmo. Tem um monte de pastor em cima do púlpito servindo a ele mesmo.
que o Deus dele é o próprio ventre. Por quê? Porque ele não serve aos que estão na igreja. Se a pessoa está passando por um problema conjugal, pastor, eu estou passando por um problema conjugal, irmão, eu não posso ajudar você a resolver isso aí não, mas tem um grupo aí na igreja, que é o grupo dos casados para sempre. Vai lá, que eles vão te orientar. Vocês sabem que nós passamos por isso aí, né? Teve um casal que eu visitei que eles falaram que o pastor falou, não posso fazer nada por vocês, procura um grupo de apoio aí. Aquele que não está pronto para servir em sujeição, ele não está pronto para ministrar. Vocês entendem isso? E ele fala assim, a palavra senhores aqui é a palavra déspota. Todo mundo conhece déspota, né? Ou seja, senhores bons e senhores maus. A palavra para maus aqui é escoliós. Eu gosto de legal, porque você já lembra daquele problema de coluna, escoliose? O que é uma escoliose? Quando a coluna é torta. Então, o que acontece? Pedro está falando, vocês sujeitai aos senhores, os déspotas, sejam eles bons ou sejam eles maus. Você sabe qual que é o problema, irmãos? A gente está disposto a até ser sujeito a alguém, se essa pessoa for boa. Se essa pessoa for má, você não quer nunca se sujeitar a ela. Aí comigo é assim, se for bom, pelo menos eu faço alguma coisa, mas se for mal, não tem que passar comigo não. Comigo é escreveu no meu, o palco dele. Engraçado, irmãos, que Pedro está ensinando aos servos que através do teu testemunho particular, ele vai transformar a vida do homem mau. E continua assim, irmãos. Ele fala assim, senhores bons e maus. O centro de todo esse versículo se encontra na palavra temor. Olha só que interessante, irmãos. Leia ele comigo no centro desse versículo, que vocês vão entender bem o que eu estou falando. Está escrito assim, cadê? Está aqui no verso, isso, no verso ainda 18, né? Ainda. Servo, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e acordado, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrimentos injustamente, por motivo de consciência para com Deus. A palavra no verso 18 está sede submissos com todo o temor. Não é isso que está no verso 18? Temor. A palavra temor, irmãos, olhem para mim, a palavra temor é fobói. Lembra de fobia? A palavra fobia? Nossa, eu tenho fobia, não sei o que. Essa é a palavra grega, fobói. Isso significa medo. Só que quando é traduzido uma palavra medo, significa aquela coisa que te assusta. Então, mas na verdade não é isso que o texto está querendo dizer. Você sabe por que não é isso que o texto está querendo dizer, irmãos? Porque se você ler no texto de Provérbios, no capítulo 9 e o verso 10, está escrito lá: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. O santo aqui, irmãos, a palavra santo aqui é o Senhor. Conhecer o Senhor é ter entendimento. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que Pedro está usando aqui? Ele está querendo dizer que, olha só, sede submissos com todo o temor. Todo o temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O medo aqui, a palavra temor, não é para com o Senhor. O temor aqui é para com Deus. Porque afinal de contas, irmãos, quem é que te julga? É o Senhor Deus. Pode o ser humano te julgar? De forma nenhuma. Porque o ser humano, o Senhor, o ser humano de uma forma geral, ele vai sempre te julgar errado. Ele nunca vai te julgar na proporção correta. Mas aqui ele fala: sede submisso aos seus senhores em temor. Significa que a sua submissão não está relacionada ao seu patrão, ao seu esposo,
sei lá, a qualquer figura de autoridade que você tenha. A sua submissão em temor é porque você é obediente a Deus. É a Ele que você tem que ter temor. E ao ter temor a Deus, como que você trata o seu superior? Com sabedoria. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque se você sabe quem você deve temer, você é sábio, você é obediente, você cumpre com as ordens. Você não é um servo inútil, você é um servo útil. Então, a palavra temor também no Antigo Testamento é traduzido como assombro. Quem aqui lembra quando Deus, lá em Gênesis, acho que é em Gênesis 17, quando o Senhor ele faz a montanha fumegar, e vem aqueles relâmpagos, trovões, e quando Deus fala a Moisés, todo mundo fica ouvindo aquele som de trombeta, e todo o povo de Israel treme na base, fica todo mundo temoroso. A palavra ali é pavor, temor, todo mundo fica temoroso e diz: fala tu, Moisés, com Deus, porque a gente não quer falar com ele não. Mais uma vez eu vou usar o exemplo do leão. Quem aqui acha o leão bonito? Todo mundo aqui acha o leão bonito. Ele é imponente, ele é forte, mas ele é perigoso. O rugido dele parece que arranca a alma da pessoa quando ele ruge. Então ele é bonito, ele é poderoso, mas quem quer chegar perto dele? Quem quer chegar perto do leão? Ninguém quer. Por quê? Porque você sabe que se um vacilo que você der, ele vai lá e te destrói. Então o temor é isso, algo que te fascina, ao mesmo tempo produz medo em você, mas ao mesmo tempo você quer estar perto. Você se sente atraído, ou seja, o Senhor é assim, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Ao mesmo tempo que você tem medo dele, você quer estar perto dele. Você é obediente, sujeito às leis, sujeito às pessoas, por quê? Por causa do temor a Deus. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não temo ninguém, eu não tenho medo de ninguém, mas eu tenho medo de ser julgado pelo Senhor. Então todas as minhas atitudes, elas são correspondentes ao temor que eu tenho por Deus. Por que eu amo meu irmão, que às vezes me irrita? Porque eu amo primeiramente o Senhor e temo ao Senhor. Por que eu sou submisso no meu trabalho à autoridade? Porque eu sou submisso à responsabilidade que eu tenho como marido. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. Porque quem vai me julgar vai ser o Senhor. Irmãos, naquele dia quem vai te julgar é o Senhor. Então, esse assombro que nos faz ser obediente igualmente aos bons e maus, afinal de contas quem nos julga é o Senhor. Quanto aos maus, Ele julgará. Quanto aos bons, Ele vai recompensar. Então, se você estiver sujeito a alguém que é mau, você não precisa ser mau para ser bom, você continua sendo quem você é. E esse mal, ele vai receber a recompensa da maldade que ele faz. Deus é que vai julgar ele. Mas se você serve alguém que é bom, Deus vai recompensar ele. Mas o objetivo final é que nós sejamos obedientes ao Senhor por causa de quê? Por temor ao Senhor, por sabedoria, porque nós somos sábios em temer ao Senhor. Então, meus irmãos, as esposas, olha só, aqui eu estou citando aqui uma passagem em que o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja, eu não sei se é a igreja de Tessalônica, ele fala assim: aos deveres, esposas, cada um de vocês seja sujeita ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando eles estão vigiando, visando somente agradar as pessoas,
mas com sinceridade do coração, temendo ao Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Colossenses capítulo 3. Então, quando nós sujeitamos uns aos outros, nós não estamos sendo sujeitos, irmãos, a uma pessoa que é má. Nós estamos sujeitos ao Senhor. Então, quer comais, quer bebais, faça qualquer coisa, que tudo isso seja para a honra e glória e temor do Senhor. Ainda estou no primeiro versículo, né? Mas é assim mesmo. Entendam, tudo o que fazemos é para Deus. Não sejamos negligentes. Estamos sendo avaliados por todos, bons e maus. Irmãos, provavelmente vai ser o seu testemunho que vai salvar alguém. Não é o que você fala, é o que você faz. Como dizia um ditado no Rio de Janeiro, falar até papagaio fala. A grande questão é essa. O seu testemunho, a sua sujeição à lei de Deus é que vai fazer com que as pessoas se convertam. Irmãos, sempre há limites para a liberdade cristã. Não negligenciamos o cristianismo. Irmãos, nós não podemos ser negligentes no culto. Nós não podemos ser negligentes na família. Nós não podemos ser negligentes no trabalho. Por que eu estou falando que vocês não podem ser negligentes no culto? Por quê? Porque há um limite para a liberdade cristã. Olha só o que está escrito aqui. Agora é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, tá? Ele fala assim, ó: todas as coisas não são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o interesse do próximo. Comam de tudo que vende no mercado, sem questionar algum, por seja lá qualquer motivo de consciência, porque o do Senhor é a terra da sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. É uma pergunta: por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que eu sou criticado por causa daquilo que eu dou graça? Aí a resposta do versículo é: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo isso para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Uau! Que doideira! Gente, esse é o versículo que arrepia a minhas costelas. Por quê, irmãos? Porque olha só, a minha consciência, ela é santa. A minha consciência sabe que eu não estou pecando, mas por causa de alguns indivíduos, para que eles não fiquem escandalizados, coisas que não agridem a minha consciência, eu não posso fazer na frente deles. Aí o apóstolo Paulo fala assim: então, e ele fala assim: mas como assim? Se Cristo colocou no meu coração, me deu a consciência de que isso não é pecado, por que agora eu vou ter que ficar me escondendo dessas pessoas que não sabem disso? Aí ele fala: porque você ama ela.
para você não ser pedra de tropeço para ela, para você não dificultar o caminho dela. Talvez quando ela aprender todos os caminhos que você aprendeu, talvez ela vai chegar à mesma consciência que você chegou. Mas enquanto isso, não escandalize o seu irmão mais tarde. Por quê? Porque você já está salvo. É importante que essa pessoa alcance a salvação também. Então sim, nós vamos ter que nos sujeitar. Em termos de litúrgia, em termos de igreja, em termos de congregação, vai ter momento que nós vamos ter que sujeitar a um irmão que nada sabe, porque ele ainda não sabe o suficiente. Ah, mas pastor, aqui na Bíblia está dizendo que que não é pecado fazer isso, mas o irmão entende que isso é pecado. Então não faça na frente dele. Salve a consciência desse irmão, para que ele não venha se desviar, você ser uma peça de tropeço. Então, ele fala assim, que é assim que nós devemos nos comportar. Então ele fala, não sirva nenhum, porque, aí ele vai explicar, porque isso é agradável, que alguém por causa da consciência para com Deus, sofra agrados, padecendo injustamente. Vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo a partir do verso 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E ele continua, porque coisa agradável, que alguém que por causa da consciência para com Deus, sofra agrados, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazem o bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável ao Senhor. É o verso 19 e 20, tá? Do texto que nós lemos de Pedro. A pergunta aqui que Pedro está fazendo, irmão, é essa. Vem cá. Se você está sofrendo porque você é ruim, que vantagem tem isso? Qual é a vantagem? Eu fui lá, enchi a cara de cachaça, peguei um carro, comecei a dirigir, bati no outro, matei alguém. Agora eu estou sofrendo. Que vantagem é isso? Você está sofrendo porque você cometeu o ato. Você foi inconsequente. Você pegou o carro. Você atropelou. Se você está sofrendo, isso é justo. Que louvor há nisso? Nenhum. Você só está pagando pelo aquilo que você fez. Agora, se você fazendo bem, você sofre agravo, aí sim você está glorificando o nome do Senhor. Porque mesmo diante as perseguições, as maledicências, o disse-me-disse, a fofoca, você se mantém íntegro no seu comportamento, isso é louvável ao Senhor. O apóstolo Paulo estava pregando para todo mundo, ele estava pregando salvação, ele estava pregando a verdade, todo mundo estava falando o quê? Aqueles que perturbaram toda a Ásia estão chegando aqui também. Eles são perturbadores. Chamaram o apóstolo Paulo de apóstolo falso. Falaram que ele não tinha testemunho pessoal. Acusaram o apóstolo Paulo de um monte de coisa, exigindo do apóstolo Paulo carta de apresentação. Quem é você, apóstolo Paulo, para vir aqui pregar? Oxê! Você imagina o apóstolo Paulo dando a carta? Aí sabe o que o apóstolo Paulo me faz? Ele apresenta a carta. Ele falou assim, 2 vezes eu recebi 40 chibatadas menos uma. Sofri naufrágios, perseguições, fome, nudez, miséria, perseguições. Sofri todas essas coisas. Mas o que mais me pesava ainda era carregar a igreja. Aí você, ou seja, se você faz coisas más, é lógico que você tem que receber. Há injustiça nisso? Nenhuma. Há algum mérito? Nenhum. É isso que Pedro está falando. Se vocês não dão testemunho e estão sendo maltratados, vocês estão recebendo a recompensa. Mas agora, se vocês são maltratados por esses homens maus, mas mesmo assim vocês permanecem firmes na sua posição,
Parabéns, vocês estão começando a entender o que é Evangelho. Então vocês aqui, irmãos, qualquer um de nós aqui, for perseguido, for caluniado, alguém falar mal de nós, mas a gente tem um testemunho verdadeiro de que nós não somos isso, louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Por quê? Porque se vocês se mantiverem íntegros. Então, irmãos, essa é a lógica do sofrimento. Olha só, todos querem de alguma forma ser recompensados por suas boas atitudes, mas a pergunta que eu faço é: quem quer ser recompensado pelas suas atitudes más? Todo mundo aqui é cheio de direito, todo mundo quer receber coisa boa, mas enquanto as suas atitudes más, você quer receber também a recompensa? Quem aqui quer receber uma recompensa pelas suas maldades? Levanta a mão. Ninguém quer. Mas todo mundo quer. Eu faço uma coisinha boa assim, nossa, ninguém me reconhece. Nossa, eu fiz isso com fulano e fulano nem me reconheceu. Nossa, eu fiz isso, eu dei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sei o que. Nossa, ninguém me vê. E quando você faz todas aquelas coisas más e você guarda tudo escondidinho, por que você não pede recompensa delas também? Senhor, me recompensa segundo a minha maldade. Nunca vi ninguém fazer uma oração dessa. Muito pelo contrário, né? Senhor, tem misericórdia, me ajuda, porque eu sou pecador. Então é isso, irmãos. Nós somos cheios de direitos, mas vazios de deveres. Eu tenho direito ao Bolsa Família, eu tenho direito ao Vale Gás, mas você está trabalhando para contribuir com os impostos? Eu tenho direito de estar aqui, mas você cumpre os seus deveres? Pastor, eu tenho direito, você me trata com respeito, mas você é fiel à sua igreja? Você é compromissado com ela? Você é fiel ao testemunho do Evangelho? Você é um crente que dá testemunho em público? Você é homem que não fica olhando mulher na rua? Você é mulher que não fica de conversa fiada, fofocando para um lado e para o outro? Essa é a pergunta que nós fazemos. É isso, aquele que tem direitos, eles também têm deveres. Isso deve ser refletido em todas as nossas igrejas. Verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Gente, quem deu exemplo disso que eu estou falando, não é o pastor de vocês não. Não é vocês que deram esse testemunho, não. Quem deu esse testemunho foi o próprio Cristo. Ele padeceu por nós ainda sendo pecadores. Então ele fala assim, no qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é Cristo. Quando ele era julgado, ele não julgava. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Ele tinha um comportamento totalmente diferente. Irmãos, engraçado é que nós somos norteados por pessoas más. A gente segue pessoas más como exemplo e perdemos de vista o nosso exemplo, que é Cristo. Se Jesus se submeteu a isso, quem é você, quem sou eu para não se submeter? Se acha hoje injustiçado. Não existe na terra quem foi mais injustiçado que Jesus, porque da sua boca não saiu dolo, não tinha culpa. Ele era totalmente inocente. Lembrando disso, meus amados, como tapar a boca do ímpio? Como encerrar uma discussão? Discutindo? Tem gente que jura que encerrar uma discussão é discutir. Nós temos que cortar o ciclo do ódio. Veio, corta. Porque se você deixar isso, vai virar um ciclo cada vez pior. E a discussão vai evoluindo, até chegar um momento que é insuportável. As pessoas vão sair na via de fato, vão se saber fiar e vão puxar pelo pescoço. É isso. Como se comportar diante de uma traição? Traindo? Esse é o remédio? Eu fui traído, eu vou trair também. Isso é conselho de ímpio, não foi isso que Jesus disse. Não foi isso. E continua: apaga-se com fogo, com água ou com gasolina?
pôr gasolina, se queima junto também. Você vê que não há proveito nessas coisas. O mundo quer que perdamos a nossa identidade cristã e nos assemelhemos a Ele. Nós não somos assim. Nós somos outros. Nós somos aquele que vai morar no céu. Nós somos discípulos do nosso Senhor. Nós somos servos de Cristo. E para tanto o nosso comportamento deve ser condizente ao nosso Senhor, a obediência e temor a Ele. Verso 24: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui Pedro está citando, obviamente, Isaías 53, quando ele fala que por suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, a marca que sara é o sofrimento de Cristo. Irmãos, para que nossas almas sejam saradas, nós temos que aprender a sofrer. Mas sofrer não pelo outro, sofrer por Cristo. Sermos obedientes a Cristo. Exalar o bom perfume, o bom testemunho de Cristo. É assim que nós teremos testemunho de um Evangelho verdadeiro e transformador. Existe um propósito na morte de Cristo. Não anulemos o sacrifício de Jesus com uma conduta que manche a sua imagem. Somos feitura dele. Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa citação de Efésios, irmãos, a maioria que não conhece o idioma perde toda a essência do que esse texto está dizendo. Pois somos feitura sua. Essa palavra feitura significa imagem e semelhança. Ou seja, pois somos feitos imagem e semelhança dele. Dele quem? Criados em Cristo. Ou seja, feitura, imagem e semelhança de Cristo para as boas obras. Então, irmãos, isso aqui está lembrando de Gênesis capítulo 2, quando fala da criação do homem. Deus faz o homem do barro, sopra em sua narina e fala o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas agora a citação que está sendo feita em Efésios pelo apóstolo Paulo fala que nós somos criados em Cristo. Ou seja, a queda em Adão produziu pecado em nós, mas agora nós somos feitos em Cristo. Agora é Cristo que nos pega naquela mesma imagem que foi feita no Éden, e Cristo nos cria novamente. Ele nos revivifica, para que agora nós não sejamos pecadores como Adão, mas nós sejamos obedientes como Cristo. Essa é a imagem do paraíso. Agora nós não somos criados à imagem de Adão, agora nós somos criados à imagem de Cristo Jesus. Então olha só, fomos criados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Para o quê? Para boas obras. As boas obras, irmãos, é um presente de Cristo para nós. As boas obras não é resultado da nossa bondade, é resultado da bondade de Cristo em nós. Por isso fazemos coisas boas. Não fazemos coisas boas porque somos bons, nós fazemos coisas boas porque somos revividos em Cristo. Se eu e você saibamos que nós somos filhos de Cristo, então nós produziremos boas obras. E as boas obras é a sujeição. Porque, verso 25: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor. Quem é o pastor? Cristo. E aqui a palavra bispo das vossas almas. A tradução para a palavra episcopoi significa guardião das vossas almas. Então, irmãos, que a nossa sujeição reflita o amor de Cristo e uma transformação verdadeira, e que todas essas palavras que foi dita aqui hoje nos dê vergonha desse cristianismo medíocre que nós temos, e que a nossa sujeição, e que a palavra de Deus transforme a nossa língua, os nossos olhos, a nossa mente, para que sejamos revivificados em Cristo
e sermos sujeitos em amor e em temor a Cristo. Fiquei de pé, vamos orar ao Senhor e encerrar o culto solene nesta noite. Fiquemos de pé, irmãos. Oremos. Deus Santo, Deus bendito, na Tua presença nós ainda nos colocamos, Pai, gratos pela mensagem da Tua palavra desta noite. Pai, Tu tens revelado a Tua vontade aos Teus filhos, mas mais que isso, o Senhor tem transformado as nossas vidas. Pai, eu peço que esta mensagem, Senhor, ela não escape, Senhor Jesus, de nossa alma e dos nossos corações. Que nós não sejamos como aqueles, Senhor, aquelas sementes que foram jogadas em terra seca e logo em seguida os passarinhos vêm arrancar. Que nós sejamos terras férteis para que esse germe da Tua palavra, essa semente, Senhor, da Tua palavra, ela cresça em nossos corações e que elas possam transformar as nossas vidas. Pai, eu Te agradeço por este culto. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, honrando, glorificando e bendizendo o Teu santo e bendito nome. Pai, nós estamos satisfeitos porque a Tua palavra, Senhor, tem vindo de encontro com as nossas necessidades e tem transformado as nossas vidas. Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, tendo misericórdia e nos ajudando a sermos melhores a cada dia. Pai, nós somos gratos por tudo, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos juntos digamos amém.